Amém. Boa noite e bem-vindo à central de transmissão da Igreja em Fortaleza pelo canal do YouTube. Essa noite queremos agradecer primeiramente a sua audiência e que Deus possa falar também ao seu coração. Nós louvamos ao Senhor por todo esse ano, embora tenha sido um ano difícil, mas cruzamos esse ano de uma maneira muito prevalecente. Louvado seja o Senhor, Deus nos guardou. Então nós estamos aqui para, com esse coração de gratidão também, poder agradecer ao Senhor por meio da sua palavra. Espero que você possa desfrutar conosco até o final, tá? Se você gostou aí, dá o seu like, tá bom? E também, se você não está inscrito, você pode se inscrever e ajudar com que essas palavras possam chegar muito mais além aonde nós não imaginamos. Louvado seja o Senhor. Dito essas palavras, eu quero falar para vocês que todas as nossas palavras, nossas mensagens que têm falado aqui para os profetas, tem por base o alimento diário, o nosso devocional da vida da igreja, tá certo? Dessa semana, o título é esse devocional aqui, a vacina divina contra o vírus da iniquidade. E a mensagem dessa noite é o mistério da iniquidade, parte 1. Então nós estamos encarregados de falar do mistério da iniquidade, parte 1, que tem por base o livro de Tessalonicenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses. Nós já vimos anteriormente a experiência de como o apóstolo Paulo e os seus cooperadores ali chegaram até Tessalônica, a experiência deles, uma experiência muito rápida, muito positiva. Mas o apóstolo Paulo não teve tanto tempo como ele gostaria de ter ali junto com os irmãos de Tessalônica. Então, ele teve que sair devido a alguns problemas, perseguições, e teve que escrever as cartas, até mesmo para fazer uma espécie de correção com relação à visão dos irmãos de Tessalônica, principalmente relacionada à volta do Senhor. Então o apóstolo precisou fazer um ajuste, dar uma ajustada, e aqui eu vou ler os versículos, tá certo? Vou ler esses 2 Tessalonicenses, capítulo 2, aqui, o versículo 1 diz, então Paulo fez aqui escreveu para ele dizendo: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, nós vos exortamos. Então essa palavra vinda é parousia, a parousia do Senhor Jesus. Com respeito à parousia do Senhor Jesus, ou seja, a sua vinda, que é a vinda do Senhor Jesus, ela vai ter aqui dois aspectos. Uma vinda vai ser uma vinda secreta, e também depois, nessa vinda, vai ter o aspecto público. Então, Paulo estava fazendo uma correção aqui, para ajudar eles, a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, como se procedesse de nós, supunha ter chegado o dia do Senhor. Então eles achavam que o dia do Senhor já estava ali às portas, mas Paulo fez essa correção e falou algo. Versículo 3, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia. Então Paulo disse, olha, o Senhor Jesus, a vinda dele é certa, mas alguns acontecimentos vão preceder a vinda do Senhor Jesus. O primeiro deles é a apostasia. A apostasia, que no grego é o desvio, o abandono da fé. Então esse é basicamente o que nós estamos vivendo hoje. A apostasia, ou seja, o abandono, tá certo? Do caminho correto da fé. Tá certo? É a deserção, abandono. E quando nós falamos em abandono, de imediato, nós lembramos de Apocalipse
quando o Senhor falou ali na carta à igreja em Éfeso, ele falou uma palavra, ele falou assim: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então, eu gostaria de ler esse versículo com vocês. É Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. É o versículo 4. Tenho, porém, contra ti, Apocalipse 2:4, que abandonastes o teu primeiro amor. Então, a apostasia inclui também esse abandono. E o Senhor Jesus foi mais profundo ainda, certo? Ele falou em Mateus 24. Esses aqui são eventos que vão anteceder, são indícios da volta do Senhor. Então, em Mateus capítulo 24, o versículo 12 diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então, a multiplicação da iniquidade vai fazer com que o amor de quase todos vai esfriar. E vamos mais adiante com uma palavra de advertência que está em 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, vamos lá, capítulo 4, deixa eu pegar aqui. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, que diz: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Então, isso aqui é uma afirmação, tá certo? Da palavra de Deus, que diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, vão abandonar a fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Então, esse é o grande risco que o povo de Deus hoje está correndo. Por isso que nós precisamos, tá certo? Mais do que nunca, uma palavra que tem sido falada, uma série de palavras do nosso irmão Esdra Mais, sexta-feira, cujo título é Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação. Então, nós precisamos nos apegar a essa palavra, porque vai vir muito vento de doutrinas, vai vir muita coisa para tentar nos desviar disso. E nós precisamos estar firmados na palavra, firmados exatamente porque vai acontecer essas coisas. A palavra afirma expressamente que vai acontecer essas coisas. Então, voltando aqui para Tessalonicenses, ele diz que isso não vai acontecer sem antes venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, os eventos são assim: primeiro vem a apostasia, logo em seguida a apostasia vai ser revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Essas palavras aqui estão se referindo ao anticristo, certo? O anticristo vai ser uma pessoa, provavelmente um político, tá certo? E ele vai se levantar, ele vai surgir, ele inicialmente vai ser muito carismático, tá certo? E ele vai conseguir, então, certo? Promover o que todo mundo deseja nessa terra, que é a paz. Eu quero falar uma palavra de inserção no que eu estou falando, eu deveria ter falado no começo, vou falar agora. Nós, da vida da igreja, nós temos a nossa linha teológica. Claro, essas palavras vão atingir muitas pessoas, e talvez cristãos não concordem com o ponto de vista A ou B, nós não temos problema, nós não estamos aqui para discutir doutrinas, não é nada disso. Nós que vivemos a vida da igreja, nós temos a nossa linha teológica. Então nós cremos que será exatamente dessa maneira. Mas também, se alguém discorda, nós também não queremos discutir por causa dessas questões. Cada um tenha diante de Deus a sua visão, a sua revelação, a maneira como você vê. Não tem problema nenhum. Na nossa teologia,
vão se seguir esses fatos. A apostasia, aí vai ser revelado o homem da iniquidade, que é o anticristo, que vai ser detalhado mais à frente pela mensagem seguinte. Quando é que esse homem vai surgir? Certo? Então, a Bíblia, ela é um grande quebra-cabeça. A gente tem que pegar pontos aqui, aqui, para que a gente possa formar um todo. O livro de Daniel, ele fala da profecia de 70 semanas que estão relacionadas ao povo judeu. 70 semanas. 70 semanas estão determinadas sobre o povo, tá certo? Esses versículos eu vou precisar ler. Ok? Daniel, capítulo 7, para a gente ter um entendimento do que a gente quer falar aqui. Daniel, capítulo 9, a partir do versículo 24, diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Então, 70 semanas foram profetizadas quando Daniel estava na Babilônia. Deus deu essa visão para ele. Então, o que já se cumpriu de tudo isso que foi falado para Daniel? Então, ele falou o seguinte: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, ele falou aqui, 7 semanas e 62 semanas. 7 semanas de anos, que é 49 anos. 49 anos foi o período aproximado em que o rei Artaxerxes deu a ordem para Neemias, a ordem da restauração, certo, de Jerusalém. Levou aproximadamente, a história confirma isso, aproximadamente 49 anos. Depois que Jerusalém foi restaurado através de Neemias, de Esdras, isso está registrado nesses livros. Passaram-se 62 semanas. 62 semanas. Desde a reedificação de Jerusalém até, ele deixa claro, a morte do ungido. E nós sabemos, tá certo? Depois das 62 semanas, versículo 26, será morto o ungido e já não estará. Isso se refere aqui ao nosso Senhor Jesus, que cumpriu fielmente essa profecia. Então, se 7 semanas já se cumpriram na reedificação dos muros e da cidade de Jerusalém, do templo, dos muros da cidade de Jerusalém, com mais 62 semanas, desde essa reedificação até a morte do ungido, então você soma 62 semanas com 7 semanas, são 69 semanas, mas a profecia está relacionada a 70 semanas. Ou seja, falta apenas uma semana para o cumprimento total da profecia de Deus. Mas o que aconteceu então? Então, após a morte do Senhor Jesus, eu vou usar uma figura, é como se Deus tivesse parado o cronômetro, e aí entrou a nossa história, entrou a era da graça, a era da igreja, que nós não sabemos e ninguém sabe precisamente onde é que isso vai ter um fim. O que nós sabemos, o que nós sentimos, é que nós estamos vivendo já os últimos dias. Isso aí é um fato. Estamos vivendo os últimos dias e essa pandemia, ela veio dar uma sacudida e ela veio criar no coração dos filhos de Deus um sentimento de que a volta do Senhor já está muito às portas, bem como os acontecimentos que nós vemos, que nós podemos ver na mídia e outras coisas, tá certo? A iniquidade está relacionada com a questão da lei. Então nós vemos claramente, tá certo? Muito claro, a palavra de Deus está sendo cada vez mais removida de uma maneira bem sutil, mas ela está sendo removida, tá certo? E quero fazer um alerta aqui para os cristãos, está sendo removida do nosso coração. Não é a palavra física que está. Então nós precisamos voltar à palavra de Deus, precisamos nos apegar às verdades, para que dela jamais nos desviemos. Esse é o ponto. O mistério da iniquidade, ele quer tirar sorrateiramente a palavra de Deus, introduzindo outras coisas. Irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Isso é uma advertência, é um mistério. A gente não sabe, o
Mistério é um mistério. Nós não sabemos onde começou, de onde vem, de onde vai. É uma coisa muito sorrateira. É um sentimento de apatia. Você, né, ficar apático, certo? Crer, mas achar ainda que vai... Está longe. Também não é assim da maneira como esses irmãos estão falando. Nós precisamos realmente entender que hoje o que Deus está falando conosco, esse privilégio de que nós vivemos na vida da igreja, é a palavra profética. Essa palavra profética tem nos dado uma direção, tem nos dado um norte, e nós precisamos nos apegar muito, como Deus tem derramado abundantemente muitas palavras, e nós precisamos realmente nos apegar para que possamos crescer e amadurecer. Porque falta apenas uma semana. E quando isso vai acontecer, certo? Vai surgir então, nós não sabemos exatamente quando, mas vai surgir um político carismático, como eu já falei, que é o anticristo. Quando esse homem surgir, certo? Quando ele surgir, o cronômetro é acionado novamente. Porque quando ele surgir, nós não sabemos exatamente quando, esse homem, ele vai conseguir fazer um acordo com Israel. Ele vai fazer um acordo de 7 anos com Israel. O problema é que na metade dos 7 anos ele vai quebrar esse acordo. 7 anos. E nós precisamos observar o que está acontecendo ao redor de Israel, os acordos de paz, tudo que ele já está fazendo, tá certo? Nós precisamos ficar bem ligadinhos, tá certo? Porque com relação ao anticristo, fala aqui no versículo 27, com relação ao anticristo, versículo 27 de Daniel 9, ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Então, olha só, nós já descrevemos o cumprimento das 69 semanas. Agora, o versículo 27 diz, ele fará firme aliança com muitos por uma semana, ou seja, a última semana para ser completada as 70 semanas de Daniel. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então está relacionado esse acordo de uma semana com os judeus vão construir o seu templo, vão voltar a sacrificar. Só que na metade da semana ele vai cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E aí a palavra diz, sobre as asas da abominação virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então nós vemos aqui detalhes, a Bíblia dá exatamente detalhes do que vai acontecer. Quando esse homem surgir, ele vai conseguir um grande acordo de paz, tá certo? Só que, na metade desses 7 anos, 3 anos e meio, a Bíblia usa muito essa expressão. 3 anos e meio, 42 meses, 1.260 dias. Usa várias vezes a referência a um tempo, tempos e metade de um tempo. Então nós precisamos pegar esses quebra-cabeça e fazer essa montagem para que nós possamos ficar claros e entender. Certa vez, nós recebemos uma palavra de um irmão, que eu lembro da palavra que ele falou, e ele falou, né, que é o irmão Joquismar, vou usar aqui o nome dele, ele falou o seguinte, que os que estiverem apercebidos, aqueles que estiverem no Espírito, vão perceber quando este anticristo chegar. Então, quando o anticristo chegar, vai ter essa primeira etapa de 3 anos e meio. Próximo, provavelmente, nós não podemos dar dados, mas é o que nós estamos aqui na nossa visão. Bem próximo ao final do primeiro 3 anos e meio vai acontecer uma coisa maravilhosa. Vai haver o arrebatamento dos vencedores. Louvado seja o Senhor. Porque os vencedores, eles não vão passar pela grande tribulação. Então, bem próximo ali, quando esse homem for quebrar, muito provavelmente vai haver o arrebatamento dos vencedores, representados pelo filho varão de Apocalipse capítulo 12 e pelas primícias de Apocalipse 14. Esses 2 grupos de vencedores têm características de o filho varão daquele guerreiro, daquele que luta, e das primícias, daqueles que desfrutam de Deus
e Deus também desfruta deles. As primícias, já está dizendo, quando se faz uma lavoura, os primeiros frutos vão para a casa do dono. São os que amadureceram primeiro. Então as primícias estão relacionadas a isso. Aqueles que amadureceram primeiro vão ter o privilégio de serem arrebatados bem próximo ao final dos primeiros 3 anos e meio. E aí quando eles forem arrebatados, porque eles não vão passar pela grande tribulação, por isso essas palavras que nós ministramos aqui, é encorajar a mim, encorajar você, a crescer e ser um vencedor, para não passarmos por esse período da grande tribulação. Então o que vai acontecer? Apocalipse 12 fala do arrebatamento do filho varão. Apocalipse 12:5 mostra uma cena, nós não temos tanto tempo para falar. Apocalipse 12 mostra uma mulher vestida de sol e mostra que o dragão se deteve em frente dessa mulher, esperando devorar o filho quando nascesse. Esse filho a quem o dragão está ali tentando devorar é o filho varão. Só que o versículo 5 diz: nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Versículo 5. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Então, imediatamente, o nascimento do filho varão, ele vai ser o quê? Arrebatado. Então, esse é um arrebatamento maravilhoso. E Apocalipse 14 fala das primícias. O filho varão com as primícias vão ser, então, arrebatados. E aí João, na visão do 14, diz: olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que eu ouvi era como de harpistas, quando tange a sua harpa. Entoava um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. Então aqui nós temos o arrebatamento dessa classe de vencedores, como eu já falei, o filho varão, juntamente com as primícias, que tem 2 características, vou voltar aqui para que você fixe bem. O filho varão tem a característica do guerreiro, que luta, é aquela parte forte da mulher, e as primícias são aqueles que desfrutam e também dão desfrute ao seu Deus. Embora o filho varão também dê desfrute, mas além disso tem a característica de lutar, de ser o guerreiro. Então, quando o filho varão for arrebatado, vai acontecer algo. O filho varão foi arrebatado. E o versículo 7 de Apocalipse 12 diz: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Então, quando o filho varão for arrebatado, irmãos, vai ser travada uma luta nos céus. E o que vai fazer a diferença é o arrebatamento do filho varão. Porque quando o filho varão chega lá, chegou o reforço. E aí algo vai acontecer. Todavia, não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. O filho varão, ele vai expulsar. Tá certo? Vai ser expulso. Satanás não vai ter mais o seu lugar nos ares. Ele vai ser atirado para a terra. O versículo 13 diz: quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Ou seja, a mulher aqui representa a totalidade dos filhos de Deus. E nesse período, a igreja e também os judeus. Só que ele foi atirado para a terra, e agora o que é que ele vai fazer? Ele vai perseguir aqueles que ficaram, aqueles que não foram arrebatados. Por isso é importante nós lutarmos, tá certo? Para sermos vencedores como varão, filho varão, ou também como as primícias. E aí ele vai perseguir a mulher, tá certo? E enquanto tiver esse processo aqui de perseguição, que a Bíblia chama de grande tribulação, também nos céus estará ocorrendo algo maravilhoso, que a Bíblia chama de aparousia do Senhor Jesus, ou seja, a descida secreta. O filho varão e as primícias foram até o trono de Deus, mas a partir desse momento vai ocorrer algo.
a descida secreta do Senhor Jesus com os seus vencedores. Então, nesse período de 3 anos e meio, o Senhor Jesus vai estar lá descendo e vai se posicionar no final da grande tribulação. Ele vai se estar nos ares. E aí, o livro de Apocalipse, capítulo 14 diz: olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Ou seja, os cristãos que ficaram aqui durante a grande tribulação, embora tenha detalhes também, alguns que ficaram, que não vão negar o nome do Senhor, vão ser mortos, também vão ser imediatamente arrebatados como vencedores, mas a maioria dos crentes, dos cristãos que ficarem aqui durante a grande tribulação, eles vão ser arrebatados nisso que a Bíblia chama de ceifa. E o livro de Tessalonicenses fala que esse encontro dessa maioria não é no trono de Deus, mas é o encontro com o Senhor nos ares. Então a Bíblia dá muitos detalhes, tá certo? Aqui em 1 Tessalonicenses, Senhor Jesus, capítulo 4, aos Tessalonicenses diz, versículo 15, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, Paulo estava falando, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ou seja, a última trombeta, a 7ª trombeta, tá certo? Ela vai ser tocada próximo ao final do segundo período de 3 anos e meio, quando o anticristo e seus seguidores estiver perseguindo os cristãos, vai haver muito sofrimento nesse período. Próximo ao final, o arcanjo vai soar a trombeta de Deus, tá certo? Então diz assim, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então o que vai acontecer quando o Senhor Jesus, com os seus vencedores, representado pelo Filho Varão e as primícias, estabelecerá um tribunal ali nos ares, quando ele vai arrebatar a maioria dos cristãos e vai para esse encontro que Paulo está falando aqui nos ares. Ali vai ser estabelecido um tribunal, que a Bíblia chama o tribunal de Cristo, e que Paulo deixou claramente que todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Isso está em 2 Coríntios, irmãos. Por isso que eu falo, é um grande quebra-cabeça. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10 diz, 5:10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então lá, nas nuvens, nos ares, aqui que o Paulo vai ser estabelecido o tribunal, então ali vai ser determinado quem venceu, quem é vencedor, quem foi arrebatado no final da grande tribulação, mas não chegou à maturidade. A Bíblia diz claramente que vai haver uma disciplina, tá certo? Então haverá, o Senhor falou várias vezes, choro e ranger de dentes. O Senhor falou na questão do servo que não foi vigilante, o Senhor falou na questão das virgens que não foram prudentes, não foram para a perdição eterna, mas foram disciplinadas. Então essa é uma grande advertência para nós que somos cristãos. Nós precisamos entender que, embora Deus nos ame, nós precisamos crescer e amadurecer, caso contrário nós seremos disciplinados. Então nos ares vai ser estabelecido esse tribunal, tá certo? Logo após
a determinação de quem é vencedor e de quem não cresceu, não amadureceu, vai ser disciplinado, tá certo? Vai haver um outro evento que é as bodas do Cordeiro. Então ali nos ares vai haver, tá certo? O casamento. Nos ares vai haver esse casamento. Tudo isso, é como eu falei, são detalhes que a Bíblia dá aqui, ali, então você tem que puxar, você tem que encaixar para que as coisas se encaixem. Vou tomar um pouquinho de água. Perdão. Então, Apocalipse 19, vamos lá, Apocalipse 19, fala assim. Ó Senhor Jesus. 19:7. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória. Porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, aqueles vencedores que nós cremos, o filho varão, as primícias, juntamente com outros que vão ser julgados, vão se juntar a esse time de vencedores. Tão logo haja a boda do Cordeiro, o Senhor não tem tempo, o Senhor imediatamente, tá certo? O Senhor, após as bodas do Cordeiro, então, irmãos, o Senhor vai aparecer publicamente numa batalha que todos nós já ouvimos falar, chamado de a Batalha do Armagedon. Então aqui em Apocalipse 19, eu estou seguindo uma série de eventos, tá certo? Apocalipse 19, versículo 11 diz, vi o céu aberto. Após todos esses acontecimentos, vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Lembre-se da esposa que foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Então aqui nessa visão, tudo indica que o Senhor Jesus, tão logo teve as bodas, ele desceu com a sua noiva para a batalha, que a Bíblia chama de a batalha do Armagedon. Então ele fala assim, versículo 15, sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente piso o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, ele fala aqui, nesse episódio da batalha, o versículo 19, vai batalhar com quem? O versículo 19 diz, vi a besta, de Apocalipse 19, e os reis da terra, com os seus exércitos, congregados para a peleja contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Então, a besta, que é o anticristo, ele vai então congregar os exércitos e vai partir em direção ao povo santo, o povo de Israel, o povo de Deus. E nesse momento, desse período, no final da grande tribulação, o Senhor Jesus vai aparecer publicamente com os seus vencedores, com a sua noiva. E aí vai haver essa batalha que a Bíblia chama de batalha do Armagedon. E aí o versículo 20 diz, mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Então aqui começou aqui o julgamento, tá certo? Da besta e também do falso profeta. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram de suas carnes. Então, nessa visão, nesse episódio, o Senhor vai descer com a sua noiva, vai então matar os exércitos, que é o pisar o lagar da ira do Deus Todo-Poderoso, e vai então lançar, eles vão inaugurar
o lago de fogo, tá certo? Aqui no versículo 20 diz, os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Então, nesse episódio, o Senhor Jesus, então, ali, vence a besta e o falso profeta, e também aqueles exércitos congregados, e aí vai acontecer o seguinte, então ele vai estabelecer o seu tribunal na Terra Santa, em Jerusalém, e aí vai haver o cumprimento do que ele falou em Mateus capítulo 25. O Senhor Jesus, então, vai haver aquele cumprimento de Mateus capítulo 25, que é, ele fala aqui, ó Senhor Jesus, no versículo, a partir do 31, que fala do grande julgamento. Então, após esses episódios, o versículo 31 diz, quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, depois de ter vencido a besta, o falso profeta e os exércitos na batalha do Armagedon. E todas as nações, claro, quando o Senhor voltar, vai ainda ver as nações. Dois tipos de pessoas vão estar vivendo. Eu não estou falando de crentes, eu estou falando de incrédulos. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Então, o que vai determinar? Aquelas pessoas que ficaram aqui durante a grande tribulação. Dois tipos de pessoas. Algumas dessas pessoas ajudaram os filhos de Deus durante a grande tribulação. Porque os filhos de Deus, por não receber a marca da besta, eles não puderam comprar, eles não puderam vender, eles não puderam trabalhar. Então, eles passaram por toda sorte de dificuldade, porque eles não aceitaram a marca da besta. Mas as pessoas dessas nações, que o Senhor Jesus aqui chama de ovelhas, ajudaram esses filhos de Deus durante a grande tribulação. E porá as ovelhas, versículo 33, à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei ao que estiver à sua direita, vinde benditos de meu Pai, entrai na fossa do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá, em verdade vos afirmo, que sempre que eu fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então essas pessoas, elas vão ser transferidas para a esfera do reino milenar, onde o Senhor Jesus e os seus vencedores vão reinar por 1000 anos. Irmãos, essa é uma palavra muito clara, certo? Que está na palavra de Deus, como nós já falamos, tá certo? Essa é a nossa visão, a nossa teologia, tá certo? Nós sabemos que há outros tipos de visão, nós não queremos entrar no mérito, mas essa visão para nós está muito claro. E aí quando os cabritos vão ser aqueles que não vão ajudar os filhos de Deus durante a grande tribulação, mas eles vão perseguir. No final, o Senhor vai dizer que, então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então o fogo eterno não foi preparado para o homem, mas infelizmente o homem não quis seguir a verdade, e aí não tem jeito. Ele também vai, uma boa parte dele que não creu, que não foi achado no livro da vida, tá certo? Ele também vai ser lançado para dentro do lago de fogo, preparado para o diabo e os seus anjos. Então, irmãos, isso é uma visão muito maravilhosa. Aqui em Atos 10, 42, fala que o Senhor Jesus é aquele que foi constituído juiz de vivos e mortos. Atos 10, 42. Quando Pedro estava falando lá na casa de Cornélio, diz assim, com relação ao Senhor Jesus, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos. Então, o Senhor Jesus, antes do milênio, vai julgar essas pessoas que estiverem vivas
os cabritos e as ovelhas, nós já mostramos, mas também fala juiz de vivos e de mortos. Porque no final do milênio, todas as pessoas que morreram, certo? Eles ainda vão ter que enfrentar o grande trono de Deus, o grande trono branco, cujo item que vai determinar se eles vão ser lançados para dentro do lago de fogo ou não, é se eles foram achados, escritos no livro da vida ou não. Por isso que é importante se pregar o evangelho. É importante que as pessoas creiam. É importante que as pessoas recebam. É importante que o nome das pessoas sejam inscritas no livro da vida. Isso é o que vai determinar. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 diz: Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar deles. Apocalipse 20, 11, tá? Vi também os mortos, ele ali julgou os vivos. Agora aqui ele vai julgar os mortos. Eu não estou mais me referindo a cristãos. Eu estou me referindo agora a pessoas incrédulas, que não creram, que não receberam. Aqueles incrédulos que ajudaram os cristãos que ficaram durante a grande tribulação, os filhos de Deus, ajudaram os judeus também. O Senhor Jesus vai introduzi-los na esfera do reino e disse para ele: Vinde benditos de meu Pai, para a posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, aí vai se compor as nações. E os vencedores, certo? Eles vão então reinar sobre essas nações. Quanto aos apóstolos, o Senhor Jesus falou o seguinte: aqueles remanescentes de Israel que vão permanecer, aqui o Senhor Jesus falou aqui em Mateus 19, aqui com relação aos seus discípulos. Mateus 19, versículo 28. Então lhes respondeu, porque o Pedro perguntou, no versículo 27, eis que nós te deixamos e te seguimos, que será por de nós? Então Jesus respondeu para os 12, em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, lembre-se lá, tá certo? Também vos assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Então, esses 12 apóstolos aqui têm uma comissão especial. Eles também vão estar no trono e vão julgar as 12 tribos de Israel. E eles vão governar. E eles também, a característica do povo de Israel, durante o milênio, é que eles vão ensinar a parte terrena, que a Bíblia chama de o reino do Messias. Eles vão ficar aqui para ensinar as nações a adorar a Deus. E existe uma outra parte, a celestial, que está relacionado aos vencedores cristãos, crentes, que vai ser para governar as nações, ou seja, reinar juntamente com o Senhor, tá bom? Então aqui, no Apocalipse capítulo 20, o versículo, continuando aqui, versículo 3 diz: deu mal aos mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E o versículo 15 diz: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então aqui vai ser o julgamento de todos aqueles incrédulos que tiverem morrido, que já morreram, todos eles vão comparecer também perante esse trono. E o que vai determinar se eles estão inscritos ou não no livro da vida. E os vencedores vão reinar com Cristo. Tá certo? Então, vamos ver aqui Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, versículo... Ó Senhor Jesus. Capítulo 5.
E da parte de Jesus Cristo, 1:5. A fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Ele nos constituiu sacerdote para o seu reino e... Tá certo? E ele fala aqui. Ele nos constituiu. Agora vamos para Apocalipse capítulo 5, versículo 10. O 9. Entoava o novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote. E o que é que eles vão fazer, esses vencedores? E reinarão sobre a terra. Então os vencedores vão ter o privilégio de reinar juntamente com Cristo. Eu não tenho tempo porque são muitos detalhes. Lucas capítulo 19 fala de uma questão ali que foi dado mina para alguns trabalhadores, um rendeu 10, outro 5. O fato é que o Senhor Jesus diz: terás autoridade sobre 10 cidades, certo? E para outro diz: terás autoridade sobre 5 cidades. Então a Bíblia está muito claro, tá certo? E o nosso encorajamento essa noite, tá certo? É que todos nós possamos ser vencedores, tá certo? Então, se você ainda não conhece a vida da igreja, tá certo? Ou quer entrar em contato conosco, você pode acessar www.igrejadefortaleza.com.br e você vai ter contato conosco. Amém? Então, eu vou ficar por aqui por causa do nosso tempo, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês. Jesus é o Senhor. Até a próxima transmissão. Em meio a tribulações, sofrimentos e provações, exultemos em Cristo Senhor. Se a luta difícil está, se há fardos a carregar, basta nos confiar, sim, nele confiar. Nos assiste nas fraquezas, dá consolo e a certeza de alcançarmos completa salvação. Assiste nas fraquezas, dá consolo e a certeza de alcançarmos completa salvação. A graça nos suprirá, outro meio não haverá de crescermos em Cristo Senhor. Na medida nos provará, nada além nos permitirá, pois Ele é fiel, sim, Ele é fiel. Pelas várias provações, confirmada é nossa fé, Mais preciosa que o ouro que perece, será em louvor e glória e honra, será em louvor e glória e honra, na revelação de Cristo Jesus. Será em louvor e glória e honra, será em louvor e glória e honra,
embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo.